graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto desta quarta-feira, primeira quarta-feira do mês de maio de 2020. É uma alegria poder receber a cada um de vocês, mesmo em seu lar, em sua casa, com a sua família, para juntos ouvirmos e vermos na palavra de Deus a direção do Senhor para as nossas vidas. Que alegria poder estarmos reunidos enquanto povo de Deus, mesmo à distância, mas alicerçados na graça, no conhecimento e principalmente na submissão que precisamos ter como povo de Deus nesse momento para buscarmos a sua face, termos a santa disciplina em nossos corações de mantermos a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus. Eu queria convidar você neste começo de reunião a orarmos, a buscarmos ao Senhor, pedirmos que o seu Espírito nos direcione em todas as coisas para a glória de Deus Pai. Amado Deus e Pai, é com gratidão e louvor no coração que juntos reservamos esse tempo e queremos aproveitar o privilégio desta oportunidade em buscar a Tua face, em orarmos ao Senhor, em saber que não estamos sozinhos, que estamos em família da fé, em família de comunhão, como comunidade santa, junto a tantas outras igrejas irmãs ao redor do mundo, buscando a Tua face, desejando Te conhecer mais, desejando estarmos abertos e dispostos àquilo que o Teu Espírito Santo está nos preparando. Leva, ó Deus querido, até o Teu trono de graça nessa hora, toda a meditação da nossa mente, toda a reflexão da nossa alma, todo o louvor dos nossos lábios, para a glória, louvor e honra do Teu nome. Que o Senhor perceba que cada vez que paramos para estudar a Tua palavra, buscarmos a Tua face juntos, estamos acima de tudo Te agradecendo o fato de sermos Teus e de pela cruz bendita do nosso Senhor devolvermos a Ti a nossa gratidão e o nosso empenho de vida como oferta suave ao Teu trono de graça. Renova as nossas forças no dia de hoje, aqueles que durante o dia, ó Pai, tiveram desafios profissionais dos mais variados e aqueles que mesmo vivendo o distanciamento social, trabalhando de casa ou sendo impedidos de trabalhar, somos todos dependentes da Tua voz e da Tua direção. Renova-nos nessa noite, fala conosco, é o que nós pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, semana passada eu errei por várias vezes, me confundindo com números, e o meu problema sempre é com números, e nós chegamos hoje ao sexto estudo, não ao quinto, mas ao sexto estudo do livro de Juízes, Confusão e Graça, onde eu peço a sua oração, a sua intercessão, enquanto aqui a gente estuda, que Deus tenha misericórdia de mim e que possamos, pela sua bendita misericórdia, aprender com a sua palavra. Neste sexto estudo, nós vamos ler e estudar do capítulo 10, verso 6, ao capítulo 11, verso 29, a história de um novo juiz dirigindo o povo de Deus. Depois de um grande período de mais de 40 anos de sossego, de paz, de Deus reinando sobre Israel, agora nós vemos aquelas nuvens escuras e pesadas, sombrias, voltando a Israel. Tanto que no capítulo 10, no verso 6 diz que mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E aí nós vamos ver de maneira muito clara que eles serviram aos Balaíns, e ali é uma listagem de 6 falsas entidades, mostrando o tamanho e o nível do abandono. A palavra abandono é usado do tamanho e o nível de abandono de Israel. Tanto que Israel vai sofrer durante 18 anos uma opressão e uma angústia profunda. Aí a gente já vai pensar, vai girar o ciclo como sempre tem acontecido. O capítulo 10 até o final do capítulo 11, nós temos uma estrutura de texto diferente. Não é o ciclo girando simplesmente como o livro como um todo nos apresenta. Nós temos durante o período do Jefté, do período final de Jair até o final de Jefté,
uma estrutura do livro de uma maneira um pouco diferente. Surgem 3 diálogos onde existe a necessidade, todo diálogo tem uma conversa com uma intenção, e aqui as intenções dessas 3 conversas são as mesmas, de um convencimento. Então nós temos assim, o primeiro momento nós temos o povo convencendo a Deus, capítulo 10, dos versos de 10 a 15. Depois, no capítulo 11, no verso de 1 a 11, nós temos o povo convencendo um líder. E nós temos, então, do verso 12 ao verso 29, um terceiro diálogo, onde nós vemos o líder convencendo um inimigo. Ou seja, até mesmo para aquele ciclo acontecer, agora nós temos um momento e uma estrutura neste capítulo diferente, porque 3 conversas acontecem, 3 diálogos de convencimento, de Deus, do povo tentando convencer a Deus que se arrependeu, de um líder que está tentando ser convencido a liderar este povo, e depois, quando esse líder assume, ele está tentando convencer o seu inimigo que não é preciso batalhar. Então, não temos o ciclo naturalmente girando. Vamos ver isso com mais calma? Capítulo 10, nos versos de 10 a 15, depois de nós percebermos o quanto Israel está sofrendo absurdamente, diz o verso 10, que então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. Você fala, então o povo clamou e o Senhor viu a súplica do povo. Então, a partir do verso 11, o povo tenta convencer a Deus, quando a gente acha que no verso 10 um ciclo se reiniciaria, e o ciclo só não se reinicia porque o clamor não foi suficiente. Exato. Em vez de nascer um novo e deprimente ciclo, nós vemos que Deus trouxe uma resposta diferente ao clamor desse povo. Em vez de Deus diretamente já levantar um novo juiz, diz o verso 13 que Deus fala: eu não vou livrar mais vocês. Opa, como é que é? Exatamente, Deus está dizendo: eu não os livrarei mais das mãos dos seus inimigos. Se antes de Gideão ter sido levantado, Deus levantou um profeta para denunciar o povo, aquele remorso que não era um arrependimento verdadeiro, agora Deus vai conversar diretamente com o povo dizendo: reflitam nos seus caminhos. Reflitam o que vocês têm feito e onde a falsa adoração de vocês tem levado vocês. Onde é que essa falsa adoração os levou? Vejam que o coração de vocês estava tão envolvido com os falsos deuses, que olha o nível de opressão que vocês chegaram. E vocês chegaram num nível de opressão tão grande, a dedicação do coração de vocês, verso 14, como Deus diz, agregou o quê? Vocês não foram adorar os falsos deuses? Peçam para eles livrar vocês. Vocês vão descobrir que os falsos deuses não podem livrar vocês. Então, veja aonde o coração de vocês os livrou. Deus está mostrando para o povo que não é difícil o Senhor tirá-los das mãos dos seus inimigos ou dos seus adversários. Deus está mostrando a dificuldade que é para este povo, quando este povo segue o seu próprio coração. Livrar Israel dos inimigos para Deus não é dificuldade nenhuma. Agora fica claro quão difícil é Deus ser respeitado, Deus ser amado, Deus ser temido por um povo que tem um coração tão perdido quanto é o coração de Israel. Queridos, precisamos entender que Deus cuidar do seu povo, Deus sustentar o seu povo, Deus trazer livramento e cuidado a este povo não é sofrimento nenhum para ele. A grande luta do Senhor, como um todo no Velho Testamento, não só no livro de Juízes,
é ter um povo que o ame verdadeiramente com o coração. É ter um povo que entrega o coração de uma maneira livre a Deus. Algum estudioso disse no passado que, e eu pensei nessa frase desses estudiosos, porque às vezes a gente ouve a seguinte loucura: o Deus do Velho Testamento é um Deus duro, é um Deus sanguinário, é um Deus que mandava matar. Eu gosto do Deus do Novo Testamento em Cristo, um Deus bom, suave, gracioso. Crasso eu. O Deus do Velho Testamento, disse alguém, é um Deus amoroso correndo atrás do seu povo. E é verdade. O livro de Juízes, quando novamente esse povo faz confusão, se há alguém que entra com graça e misericórdia, é Deus. O Velho Testamento todo é Deus indo atrás de um povo ingrato, rebelde, tolo, infantil, imaturo. Não é apenas o pai da parábola do filho pródigo que corre atrás do filho. Através dos profetas, através dos juízes, através da lei, Deus estava tentando cuidar e orientar um povo que não se permitia, como uma ovelha que pula do colo do seu pastor. Deus aqui está dizendo: eu não vou livrar vocês porque vocês não entendem o que significa o meu livramento. Vocês viveram 45 anos de paz, de sossego, mas parece que vocês não sabem viver sob o meu cuidado, sobre o meu sossego. E nós vemos nessa negativa de responder ao clamor e à súplica do povo, Deus ensinando que uma relação profunda entre o seu povo e Ele, que é o Senhor, precisa de prioridade. O povo tem que aprender a viver a prioridade do Senhor. Tanto que Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, a prioridade máxima. E aqui, mais do que prioridade, em exclusividade. Aquele povo tem que reconhecer a necessidade de ser leal diante de Deus. Uma lealdade que precisa ser expressa, meus queridos. Lealdade não é só um sentimento. Lealdade é uma atitude, um comportamento. Então, o que Deus está dizendo quando Ele diz que Ele não vai socorrê-los, é que aquele povo não pode ter os ídolos dividindo espaço no seu coração de Deus, os ídolos como se fossem uma apólice de seguro. Eu dirijo o meu carro, eu estou aprendendo a dirigir, eu nunca viajei para uma estrada tão perigosa, eu vou dirigir. Mas se der alguma coisa, eu tenho uma apólice do seguro, caso tenha algum prejuízo. Os ídolos funcionavam no coração do povo de Israel como uma espécie de apólice de seguro. Se Deus não me atender, eu tenho aqui uma outra entidade, um Balaim, Astarote, e ali tinha toda uma lista de povos com seus falsos deuses, e Israel se agarrava naqueles povos como uma apólice. E o que Deus está dizendo é: tente ver se esses ídolos vão livrar vocês, vão atrás, clamem aos deuses que vocês escolheram, vão ver se na hora do aperto Ele livra vocês, porque eu não vou dividir nem a glória de ter livrado se vocês não aprenderem a depender de mim. E aí, entre os versos 16 e 17, diz que aquele povo se rende a Deus. Diz que aquele povo, no verso 15, ora dizendo: Senhor, nós precisamos do teu livramento. Em primeiro lugar, aquele povo se rende a Deus. Faz de nós o que achares melhor. Eu acho interessante eles dizerem isso. Nós pecamos, faz conosco o que tu achares o melhor que existe para nós. Faz agora. Seja o teu livramento, seja o teu juízo. Nós estamos nos submetendo, porque o verso 16 diz que eles se desfizeram dos ídolos e prestaram culto a Deus. Eles expressaram, jogando fora as imagens, jogando fora os livros, jogando fora os postes ídolos e expressando. Lealdade, como eu disse, precisa ser manifesta. E aí no verso 17, em vez de ser aquele povo impetuoso, duro, que ia se colocando qualquer um para governar, não diz que eles foram a Gileade e ali eles acamparam.
Eles colocaram os seus corações submissos à vontade de Deus. Eles foram, até Gileade, e lá eles ficaram esperando a voz e o direcionamento de Deus. É interessante porque diz ainda o verso 16 que quando Deus foi capaz de ler essa rendição, essa submissão, não pôde mais o Senhor suportar o sofrimento de Israel. Olha que coisa, esse é o nosso Deus. O nosso Deus não pôde mais olhar a opressão, o sofrimento e ficar inerte. Isso me traz à mente o verso 17 do Salmo 51. Salmo 51, verso 17, diz que Deus não rejeita, em algumas versões bíblicas, não despreza um coração contrito. Esse é o Deus da Bíblia, do velho e do novo. Um Deus que olha para quem sofre e se dobra. Um Deus que não passa de lado fingindo que não está vendo, com desprezo. Não, ele está atento a um coração sofredor, a um coração arrependido, a um coração quebrantado, a um coração humilde, que reconhece que depende dele. Olha, meus queridos, esse texto realmente é empolgante às nossas vidas. Estamos debaixo de uma pandemia, não apenas como nunca vimos igual, como não sabemos o que vai acontecer daqui da frente. E independente do que vier daqui para frente, precisamos ter um coração quebrantado, precisamos ter um coração humilde. Agora, não apenas para Deus ser aquele que nos livra da pandemia ou que nos livra de um seguro incerto, mas termos um coração dependente de um Deus que pode reger, coordenar e governar as nossas vidas. Aqui a grande lição, quando a gente chega no verso 17, é que eles estão dependendo de Deus dirigir as próximas lutas, as próximas batalhas. Nós precisamos reconhecer a Deus não apenas como aquele que nos salva, mas aquele que rege as nossas vidas. Deus não quer ser conhecido apenas como o Deus Salvador, mas o Deus que é Senhor. Queridos, não há como respeitar, não há como andar com um coração quebrantado, não há como ter uma comunhão íntima e profunda com Deus, se nós desejarmos apenas que Ele seja o nosso Salvador nas horas de aflição, nas horas de aperto. Ele precisa ser reconhecido como aquele que governa, sustenta, o grande regente das nossas vidas, o grande governador da nossa existência. Jesus é de fato o Salvador da nossa vida diante dos nossos pecados, mas ele precisa ser reconhecido sim como o Salvador da nossa existência. Senão, nós estamos olhando para a vida espiritual e para a vida com Deus, Deus sendo apenas um objeto de nosso uso pessoal. Uma lâmpada, um gênio da lâmpada na hora do aperto, sendo apenas aquele Deus que a gente se lembra na hora da dor e da aflição, e não é isso que Ele quer, e não é isso que a nossa mente precisa registrar. Deus não se permite, por isso que Ele começa, e o povo tem que convencer a Deus, não com palavras, mas com um coração humilde, porque Deus não se permite ser um gênio da lâmpada. Ele não se permite ser apenas o band-aid na hora da dor. Ele precisa ser o governante. Por quê? Porque Ele não divide nem a sua glória, nem a sua honra com nada e com ninguém. Então não adianta ter um coração que não prioriza e que nem se sensibiliza à exclusividade de Deus como Senhor das nossas vidas. Este povo consegue ter a atenção e o cuidado e o sustento de Deus, porque antes de tudo é um povo que está com o coração contrito e quebrantado diante de Deus. Ali eles chegam no meio do povo de Gileade, no meio sabendo que do seu lado, do lado de lá de onde o povo resolveu acampar em Mizpã, existe um rei querendo lutar com Israel. Já não bastava toda a opressão de 18 anos de angústia, agora se levanta um outro rei que quer vir acabar com Israel para tomar todas as terras presentes que ainda tem israelitas. E diz o capítulo 11, no verso de 1 a 11,
que aquele povo precisa de um novo líder. Lá no verso 17 diz: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade, que era uma espécie de representação, como se fosse Brasília, a representação do povo de Israel. E aí, queridos, nós vemos a grande questão do povo ir atrás de um líder muito diferente no seu contexto. Nós estamos falando de Jefté. Queridos, precisamos entender agora que o povo precisa convencer Jefté, assim como esse povo teve que convencer a Deus para que usasse de misericórdia. E quando eles choravam, Deus levantava um líder. Agora eles clamaram, choraram diante de Deus, mas Deus não levantou. Eles estão tendo a misericórdia de Deus, mas precisam convencer o líder a aceitar ser o líder deles. Eu quero pensar com vocês, ao ler o capítulo 11, que muitas e muitas vezes a forma como o povo de Deus trata os seus líderes é uma representação da forma como o povo está tratando a Deus. Nós temos o exemplo máximo disso, de quando o povo não quer que Samuel os lidere, e o próprio Samuel entende que ele está sendo rejeitado pelo povo, e Deus vai dizer a Samuel: Samuel, o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. E nós sabemos que na história da igreja cristã, a mesma posição do coração do povo para com Deus e da posição do povo para com a liderança cristã, muitas vezes não é diferente. O próprio apóstolo Paulo precisa advertir e exortar algumas igrejas que ele era o líder daquele povo, que eles muitas vezes estavam distratando, fazendo descaso dele por falsos líderes que muitas vezes surgiam no povo de Deus. Nós olhamos agora o capítulo 11 de Juízes e temos a mesma impressão. Por quê? Porque Jefté não é diretamente um líder colocado por Deus. Deus vai abençoar a Jefté como líder do povo. Mas o povo teve que entender que ele era o melhor representante da direção de Deus para aquele momento. Porém, o povo também teve que fazer Jefté seu líder. O povo também teve que se colocar diante de Deus, nas mãos de um líder humano que representa um vaso frágil, um vaso de barro, um homem imperfeito, pequeno e simples. E por isso, esse povo, ao se colocar diante de Jefté, tem que aprender a depender ainda mais de Deus. Porque o próprio Jefté, você pode ver isso no verso de número 9, Jefté respondeu ao povo, quando o povo lhe procurou para ser líder, ele respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Ele levanta o questionamento porque ele está estranhando o povo desejá-lo como líder, porque outrora ele praticamente foi expulso da terra, exilado de qualquer liderança. E agora ele sabe que ser líder daquele povo e lutar e ganhar dos amonitas, ele só consegue isso se for a mão de Deus. Porque ele sabe que o povo realmente não queria ele como líder. O povo só queria ele para livrar da situação. Ele era um guerreiro, um homem que poderia ser o melhor líder aqui, que estaria à frente da batalha. Se tivesse que morrer, morria ele. Se tivesse que sofrer, sofria ele. Então talvez o povo apenas o queria como um salvador e um libertador momentâneo. Mas o próprio Jefté tem consciência que não queria ter essa marca de vida. Um líder apenas casual, apenas um objeto de uso. Por que então esse povo queria que Jefté fosse seu líder? Qual era a intenção desse povo? Queridos, nós precisamos entender que Jefté tinha como característica no meio do seu povo uma liderança natural. O texto vai dizer, já no verso 1 do capítulo 11, que ele era um guerreiro valente. E depois de anos de opressão, com o rei Amonita gritando no ouvido,
Tudo que Israel precisa é de um homem valente à sua frente. O cabra precisa ser guerreiro de marca e de coração. A gente vê que Jefté era o primogênito na casa de Gileade, a região chama Gileade. O pai de Jefté foi um homem poderoso, não pode se entender ali, porque teve muitos filhos e ele habitou numa terra antiga dos amorreus. E esse homem teve muitos filhos, muitas mulheres, mas justamente Jefté, assim como Abimeleque, era filho de uma mulher que não era do casamento. Ele era o primogênito mais velho entre muitos irmãos, mas os seus irmãos não queriam dividir a herança do seu pai com ele. Então eles o exilaram, tiraram ele, desertaram ele da herança da família, como vai dizer o texto. Então Jefté teve que ser marginalizado, ele teve que ser abandonado. E mesmo assim, ele é um camarada que se vira, ele é, me desculpem usar o termo popular, ele é aquela ovelha negra, mas toda ovelha negra é aquele cara que dá os seus pulos, que corre atrás. E mesmo sendo marginalizado, eu entendo pelo verso de número 3, que ele tinha um carisma natural. O texto bíblico diz que ele coletou, que as pessoas, um bando de vadios, uniam-se a ele e o seguiu. Agora é interessante que ele foi capaz de formar um grupo. E nós vamos ver que Jefté é um homem negociador, ele conversa bem, ele fala bem, ele tinha um carisma natural. A gente pode trazer para os dias de hoje e dizer que ele era um líder da malandragem. Ele era um cara que se virou na onde o tráfico reinava, onde ninguém estava dominando sobre ninguém. Ele é um cara que era marginalizado, mas lá entre os párias da sociedade ele soube se colocar, soube se erguer, era valente, era guerreiro, ele tinha alguns valores muito próprios. Mas ninguém quer ter um camarada desse como representante do seu governo, como um chefe da nação. Então, não veio de uma família especial, não era alguém que talvez falasse bem, tinha uma boa concordância verbal, nominal, não tinha um domínio bonito da língua, andava com o pessoal da pesada, era meio mafioso, ganhava as pessoas talvez meio na força, era cheio de limitações. Não há como tapar o sol com a peneira nessa situação. Mas ele era um homem que conhecia a história do seu povo, conhecia a Deus e tinha um mínimo de temor a Deus. E nas mãos de Deus, nós já vimos e sabemos disso, que um homem ou uma mulher, por menor que seja, nas mãos do Senhor, se torna um instrumento de graça, de misericórdia, onde a revolução da poderosa mão de Deus pode atuar. E podemos ver que Jefté, meus queridos, em todos os estudos teológicos que se tem no livro de Juízes, que Jefté é um tipo, sim, de Cristo Jesus. A gente sempre usa essa expressão, tipo de Cristo. Tipologia de Cristo, meus queridos, consiste no tratamento de alguns fatos e de algumas pessoas do Velho Testamento que simbolizam e prefiguram, são uma espécie de metáfora do que viria a ser a própria vida, morte, ressurreição e ministério do Senhor Jesus. Nós vemos isso na vida de Moisés, na vida de Boaz como resgatador de Ruth, que acontece aqui no período de Juízes, o próprio Davi, o profeta Jonas, Adão no paraíso, Isaac na prefigura de ressurreição, José, o maná, a serpente levantada por Moisés, são tipos e prefigurações daquilo que seria a grande imagem do Senhor Jesus. E aqui nós vemos na vida de Jefté, assim como vemos na vida do Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, que Jesus e Jefté foram rejeitados pelos seus. Jesus foi traído e rejeitado pelos próprios judeus. Jesus também era conhecido como amigo de pecadores, de ladrões, de prostitutas, de publicanos, de gente à margem da sociedade. Jesus e Jefté não se permitem
serem considerados como mercenários. O que é o mercenário? É aquele que só trabalha vendo lucro, visando algum ganho para si. Jefté sabia que liderar o povo era um conflito muito grande para a sua própria vida, era uma exposição pessoal, não haveria dinheiro que pagasse a sua missão e o desafio proposto. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, nos 12 versículos, ele vai dizer por que ele é o bom pastor. E aqui precisamos entender que pastor é aquele que vai reger a vida das ovelhas. Pastor vai ser um coordenador que vai ajudar a buscar o alimento, mas que vai orientar a administração quando as ovelhas estão se perdendo nos seus valores. O mercenário visa apenas o lucro e diante do perigo abandona. O pastor é aquele que luta com os lobos, com os leões, como foi no caso de Davi, pela vida das suas ovelhas. Diferente de Abimeleque, que foi um governante que se impôs na força, na pancada, na força do convencimento, na força da imposição, matando os seus irmãos, Jefté pede ao povo uma reflexão e uma consideração. Olha o que ele diz lá no verso 10. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Porque Jefté tinha orientado o povo a criar um nível de compromisso diante do Senhor. E lá no verso de número 11, Jefté e os líderes de Gileade foram diante de Deus assumir o compromisso. Nenhum pastor, nenhum bom líder assume um compromisso com o povo de Deus se não fizer isso antes diante do próprio Deus. O mercenário, ele assina e fecha contrato com quem lhe pagar mais e melhor. Jefté, como Cristo Jesus, uma tipologia daquilo que fez o Senhor Jesus, apresenta a responsabilidade que líderes cristãos e o povo de Deus enquanto igreja precisa ter diante de Deus em relação aos compromissos espirituais, éticos, sociais, não apenas de batalha, mas de cuidado e de serviço mútuo. Igrejas trabalham em prol do reino através da vida dos seus líderes e líderes trabalham em prol do reino também na vida dos seus liderados, das ovelhas pastoreadas por Jesus. Os dois grupos, pastores, líderes e igrejas, se servem mutuamente. Queridos, nós temos e sabemos de maus exemplos que existem no meio do povo tratando os seus líderes e de líderes não sendo bons exemplos para os seus pastores, para os seus rebanhos, perdão. Nós sabemos que existem relações tóxicas e doentes no meio da consideração do povo de Deus e dos líderes do povo de Deus para com o seu povo. Mas, entretanto, os papéis de pastores e de liderados e as expectativas precisam sempre se renovar e serem puras diante de Deus, tanto da parte de quem lidera, quanto da parte de quem é liderado. O texto do verso 11 diz: assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que havia dito. Que palavras? Palavras de compromisso diante de Deus e de compromisso diante do povo. Que se ele fosse e vencesse pela mão de Deus, ele também ia continuar liderando o povo. Então não foi um convencimento apenas de palavras ou de quem paga para Jefté lutar. Não era apenas um acordo financeiro baseado no uso daquela batalha. Foi um compromisso sério e assumido de povo e de líder diante de Deus. Oxalá todas as nossas relações entre pastores e igreja e pastores, sejam sempre novas e comprometidas, éticas e submissas, acima de tudo, diante da mão de Deus. Então, o primeiro convencimento com Deus foi com o coração quebrantado. Agora o segundo, entre povo e líder, é de tendo Deus como mão e testemunha do governo e da liderança de Jefté.
Agora existe um terceiro convencimento. No ciclo, o povo chorava, Deus levantava o juiz e o juiz vencia o inimigo. Como esse ciclo aqui está todo diferenciado, o povo chorou, Deus viu o quebrantamento deles, disse que ia ser com eles, o povo tem que convencer o seu juiz agora, o seu governante, que é Jefté. Ele é convencido pelo nível de comprometimento com o povo diante de Deus. E agora Jefté, antes de sair numa batalha, nos versos de 12 a 29, ele vai convencer o inimigo, o rei amonita. Veja que coisa interessante. Os dois primeiros diálogos de convencimento foram muito bem sucedidos. Porém, esse terceiro diálogo, ele é muito mais trabalhoso. E antes da gente entrar no texto, deixa eu dizer uma coisa importante. Nós não podemos, de maneira alguma, confundir aqui, meus queridos, os nomes e as situações. O texto é bem rápido, ele é bem complexo, por causa de geografia, de nomes e de história, mas me deixa fazer uma ressalva aqui. No verso 13, o rei que está vindo lutar contra o povo de Israel, debaixo já de tantas opressões, é o rei dos Amonitas, o povo que vivia na região de Amon. Não se fala o nome deste rei. Agora, nós precisamos diferenciá-lo do rei que aparece no verso 19, que é o rei dos amorreus. O rei dos Amonitas é o povo que vive em Amon. Agora você tem o rei dos amorreus, que é um rei chamado Seom, cuja região onde ele governa se chama Esbom. Então veja bem, quando Israel ainda estava saindo do Egito para entrar na terra de Canaã, você vai ver lá no verso de número 21, que o povo de Amon, os amonitas, já estavam debaixo do governo do rei dos amorreus, o rei Seom. Então, quando Israel chega na terra prometida, os amonitas não mandam em nada. Os amonitas não governam nada. Eles já são muito antes escravizados pelo rei ou pelos pais, os antecessores do rei Seom, o rei amorreu. Muito tempo se passa, Jefté vai falar isso de uma maneira hiperbólica, quase 300 anos depois, conforme ele diz no verso 26, o rei dos Amonitas, agora um rei anônimo, veio requerer o assentamento do povo. Ele veio dizendo, olha, eu vou lutar contra Israel, eu vou vencer de Israel, porque lá atrás Israel tomou a minha terra. Então, Jefté começa um diálogo, ele começa a conversa com o rei dos Amonitas, puxando essa história do passado. E aqui, Juízes capítulo 11 nos ensina que nós precisamos aprender a dialogar, a refletir, a pensar, para saber, antes de tudo, conhecer e saber a nossa própria história como povo de Deus. E, queridos, como é importante, como é fundamental sabermos e conhecermos a história do que Deus fez no meio do seu povo, do que Deus ainda está fazendo, qual a ligação de um Deus que agiu no passado, está agindo no presente, porque isso nos potencializa diante de valores, diante de princípios. Isso nos potencializa ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, à nossa maturidade. E quem não conhece a história do que Deus fez, do que estava fazendo, do que Deus está ligando com o presente, quem não sabe a sua própria história diante da teologia, corre o sério risco de repetir de forma ainda pior, piores erros em relação ao passado. A história da igreja nos diz isso. Toda vez que nós ignoramos o passado, toda vez que nós ignoramos como Deus agiu, como Deus livrou, a tendência é a próxima geração receber algo muito pior do que a nossa herança. Eu quero aqui até abrir um parênteses.
que quando sairmos da pandemia e pudermos retomar os projetos da fundação do nosso Instituto Bíblico, nós já temos programado que a primeira matéria do nosso Instituto Bíblico aqui na Comunidade da Família seria História da Igreja, para que nós possamos ressignificar e revalorizar, inclusive o próprio estudo teológico, a necessidade de parar a vida e nos aprofundarmos nas Escrituras e naquilo que Deus fez na história do seu povo. Um povo que ignora a sua história se torna refém do futuro. Nós vemos Jefité aqui, principalmente entre os versos de 21 a 23, liderar e começar a ganhar a batalha sobre o rei dos Amonitas, porque diferente de Amimeleque, que chega na pancada, Jefité vai aqui governar e liderar através da reflexão e do uso dos valores históricos. Olha o que ele diz nos versos de 21 a 23 do capítulo 11. Ele está dizendo, olha, então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras, plural, todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, que são rios, e desde o deserto até a região do rio Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, o seu povo, queres tu tomá-la? Então, é muito interessante que Jefité faz um resgate histórico para mostrar o quanto o fato do rei dos amorreus, que governavam terras conquistadas, entre estas terras, as terras dos amonitas, permitia a Israel, por se curvar ao Senhor nosso Deus, derrotar os amorreus que dominavam a região, sobrepondo inclusive os antigos governos, povos e divindades daquela região. Ou seja, Israel, desde que entrou, o povo de Deus, os hebreus, desde que entraram na terra de Canaã, tinham uma aquisição legítima sobre a terra conquistada. Era extremamente desnecessário uma devolução. Jefité está dizendo que havia precedentes juridicamente legais do momento que Israel tomou posse da terra. Se você era um vassalo do Deus do governo amorreu, Israel agora não tinha que devolver. Se fosse assim, ninguém era dono de terra nenhuma. Por isso que quando a gente vê até hoje a Palestina, Israel, mesmo hoje em 2020, aquela briga por aquela terra toda, é uma questão mais ou menos parecida com o que nós temos com os amonitas. O Jefité está dizendo, eu não preciso devolver a terra, vocês estão loucos? Nós vencemos dos amorreus, está tudo em ordem. Lembra disso, rei, você não perdeu a terra para a gente, você perdeu para os amorreus, então prejuízo assumido lá atrás. Por que você vai querer brigar comigo agora? E aí Jefité também vai tentar convencer, dialogando, usando um segundo aspecto, meus queridos, e usando o convencimento de determinação divina. Ou seja, quem determinava naquela época, quem legitimaria onde um povo devia viver, onde um povo deveria estar, que povo dominava sobre outro povo, era comumente na cultura e no pensamento daquela época, as divindades, os falsos deuses ou o Senhor, o nosso Deus. É muito importante Jefité agora dialogar e tentar convencer o rei amonita a partir de uma conversa teológica. Hoje em dia, a nossa batalha não é contra sangue, nem carne. Efésios vai dizer que a nossa grande batalha é contra os principados e potestades. Não é contra as pessoas com quem convivemos. A nossa batalha não é contra a carne ou sangue, contra as outras religiosidades. Apesar que, quando existe a necessidade de convencimento e de diálogo teológico, é muito importante
fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: qual é a espiritualidade que o meu vizinho, o meu colega de trabalho, a pessoa que eu quero convencer da graça e da misericórdia de Deus? Eu não preciso pensar igual a ele, mas eu preciso conhecer. O que leva em consideração a espiritualidade do meu amigo, da minha amiga, do meu vizinho, daquela pessoa que eu sei que está querendo me apresentar uma outra maneira de viver, que não é segundo a maneira bíblica do Deus Santo, puro, misericordioso e verdadeiro, mas se eu quero batalhar teologicamente, eu preciso entender a espiritualidade que o outro carrega. Se os irmãos me permitem, uma outra matéria que nós temos no estudo da teologia é a apologética. É a percepção da doutrina cristã e bíblica frente a outros pensamentos teológicos, por assim dizer, ou seja, embasada pelas crenças que as outras pessoas carregam. E por que é importante conhecer as crenças? Porque essas crenças também determinam aquilo que está no coração. Veja, quando Deus convenceu Israel que precisava mudar de postura, senão ele não os livraria dos seus adversários, Deus denunciou aquilo que estava no coração de Israel, aquilo que era enganoso, confuso, que estava no coração do povo de Deus. Jefité, quando convenceu o povo e ganhou a confiança para ser o líder do povo, a primeira coisa que ele fez foi denunciar que o coração do povo tinha uma deslealdade, tinha um utilitarismo, só usava a sua liderança para os seus bel prazeres. Jefté consegue denunciar isso. E quando ele denuncia isso, aquele povo mostra que de fato precisava ser leal. Aqui, Jefté está realmente interessado em convencer o próprio rei dos Amonitas daquilo que está no coração do rei. Ele está perguntando: ô rei Amonita, o porquê que você quer essa terra de volta? Por que você quer retornar o culto a um Deus que foi vencido? Olha o que ele diz no verso de número 24 do capítulo 11. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor Yahvé, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Veja que para Jefité tentar convencer o rei Amonita, ele vai de uma maneira muito clara citar Camus. Camus é uma divindade fenícia que era conhecida como o Deus que dá vitória em batalha. A imagem do Deus Camus é muito ligada à imagem de um Deus cananeu chamado Nergal. Nergal era uma espécie de divindade que cuidava do mundo inferior, dos despojos de guerra. Então, muitas vezes eles são ligados por isso, porque quando Camus dava a vitória, o Nergal arrastava os derrotados, e às vezes eram compreendido como a mesma divindade, tanto Camus como Nergal, ele arrastava os perdedores para o mundo inferior, e ficava na terra quem vencia. Agora, Jefité está dizendo, não foi Camus que permitiu que Yahvé ficasse nessa terra? Você vai confrontar o seu próprio Deus? E é interessante porque é como se Jefité estivesse dizendo, o rei anônimo, rei dos Amonitas, se o inverso acontecesse, se Camus tivesse decidido que vocês estivessem aqui na terra, vocês tivessem sido vitoriosos, você ia precisar tirar tanto Deus amorreu, porque ele vai citar um outro Deus que também os amalequitas lutaram e perderam para o Deus dos amorreus. Seria necessário tirar os amorreus? Se eles mesmos não conseguiram tirar Israel, agora você vai tentar tirar? Você é maior do que Camus, ou maior que o Deus Yahvé para entrar nessa batalha? É interessante Jefté dizer, nós estamos assentados numa terra
porque nós estamos submissos aos deuses. Amados, mais para frente, não vai ser hoje, nós vamos ver que Jefté não tinha uma teologia pura, uma doutrina tão profunda diante do Senhor nosso Deus. Mas é interessante como ele usa o seu conhecimento teológico, até das outras divindades, para confrontar o rei amonita. E ele vai falar o coração do rei. Você não está temendo ao seu Deus? Você acha que o seu Deus agora, Camus, quer governar aqui? Para quê? Ele não quis lá, agora quem governa é Yahvé. Você vai querer comprar briga? É interessante percebemos o quanto todo o esforço, todo o trabalho, toda a reflexão, toda a tentativa de convencimento de Jefté foi boa, foi profunda, foi digna, mas infelizmente não surgiu efeito. O verso de número 28 diz de maneira clara que o rei amonita não deu atenção às palavras e à mensagem de Jefté. Queridos, precisamos entender que dizer a verdade, infelizmente, nem sempre traz a paz de forma imediata. Você muitas vezes vai usar de reflexão, você vai usar de sabedoria para falar ao coração, você como líder ou como liderado vai ter uma postura de coerência, uma postura histórica, uma avaliação. Deus levantou um juiz e deu direção a esse juiz aqui para que antes de matar, morrer, antes de haver sangue, fosse usado a cabeça, assim como Débora usava a reflexão. Porém, Jefté percebe que está batendo numa terra dura, está batendo numa terra de dura serviço, de coração endurecido. E infelizmente nós precisamos entender que andar pela fé, e por mais que a gente tenha boa teologia, boa coerência, resgate histórico, submissão à vontade e à verdade de Deus, andar pela fé muitas vezes não nos permite convencer e trazer a paz para casa, para a vida, para a família. Muitas vezes andar pela fé é ficar quieto diante da maldade, da incoerência, da injustiça, da insensatez que as pessoas têm. Nós vemos Jefté aqui não mandando mais nenhuma resposta direta ao rei amonita. Isso nos ensina que andar pela fé é deixar a justiça e a verdade de Deus ir à nossa frente. Nós não podemos nem responder, nem recuar à falta de bondade, de coerência, de quebrantamento que as pessoas nos têm. Eu quero alertar você que lidera alguma coisa em algum ambiente. Lidera a sua casa, lidera a sua família, lidera no seu trabalho, lidera um ministério na igreja, lidera uma igreja. Muitas vezes, meus queridos, mesmo levando uma palavra de boa vontade, de sensatez, de equilíbrio, nem sempre a sua palavra semeada vai encontrar arrependimento, vai encontrar submissão daqueles que deveriam lhe ser submissos, vai encontrar o mínimo de respeito, às vezes nem lealdade, nem consideração, nem reflexão e coerência da outra parte. Isso me lembra de maneira clara e concreta Jesus indo para a cruz do Calvário. Isaías profetiza que Jesus ia como ovelha muda no matadouro. Amados, muitas vezes liderar o povo de Deus e tomar uma postura de quem anda pela fé, no meio de gente com coração passional e de falsos deuses, é aprendermos a fechar a boca. É verdade. É aprendermos a ser discípulos de um Deus que é santo, que é verdadeiro e que muitas vezes ficou de boca fechada diante da maldade e das injustiças humanas. Eu quero lembrar que o próprio apóstolo Pedro testemunha de ver o sofrimento de Jesus na sua primeira carta, capítulo 2, versos de 22 a 23. Pedro vai dizer:
que Jesus não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A justiça de Deus. Ela age de maneira muitas vezes silenciosa, delicada, não precisa da nossa violência, não precisa do nosso grito. O texto é muito claro ao dizer que ele não revidava, porque revidar, meus irmãos, muitas vezes vai nos fazer nos confundirmos, vai nos fazer a colocar um engano na nossa própria boca. Por isso que eu gosto tanto desse texto de Pedro. Eu sou alguém mais sanguíneo, mais colérico, que tende a dar uma resposta rápida, e muitas vezes eu perdi a minha razão, eu perdi o meu lugar de bom líder, porque na minha ansiedade da busca pela justiça, eu me irei ou eu me exaltei, e eu tive que pedir perdão mesmo estando certo. Talvez você já viveu uma situação parecida. A gente erra e falha na tentativa de trazer rapidamente a justiça, e nem sempre assim que as coisas de Deus acontecem. Tiago 1 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque às vezes a nossa ira, diferente de Jesus sendo levado à cruz, nós nos enganamos e a nossa boca erra, e a gente depois acaba pecando, até mesmo por tentar defender algo que é digno, algo que é pacífico, algo que é verdadeiro, algo que é historicamente abençoado. Aqui Jefité, nós vamos ver um segundo momento muito delicado dele no próximo estudo, mas a próxima situação que o texto bíblico revela de Jefité é que num primeiro momento ele ficou calado, ele não responde nada ao rei amonita. Ele vai ter que voltar à sua terra e conversar e arrebanhar o seu povo. Mas diz que a respeito do coração de Jefté, verso 29, o Espírito do Senhor se apossou, tomou posse, encheu e tomou conta do coração, da mente, da vida de Jefté. Oh, meus queridos irmãos, eu quero parar esse sexto estudo olhando para o capítulo 11, verso 29, pedindo: Deus, nos ensina a entender que quando não podemos convencer as pessoas, mesmo liderando de maneira digna, verdadeira e fiel, histórica e teologicamente, nos ensina nessa hora a nos deixarmos sermos apossados, cheios, tomados de mente, alma e coração pela direção do seu Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo nos ensina, antes de tudo, meus queridos, a sermos capacitados a aguardar a direção do Senhor, capacitados a aguardar a voz e a vez de Deus agir, apesar dos nossos limites, apesar dos sofrimentos momentâneos da inverdade, da mentira, da injustiça, apesar de sermos muitas vezes excluídos e rejeitados, mesmo sendo líderes legítimos, sermos muitas vezes tratados de maneira indigna. Precisamos ser cheios do Espírito para aprender a lutar batalhas que são muito maiores do que nós, a sermos dignos de lutar desafios que estão muito maiores e são muito mais amplos do que a nossa própria competência, e lutar na força e na dependência do Senhor, apesar das decepções que nós temos, apesar do desrespeito que sofremos, apesar das afrontas injustas que nos levam a avaliar se queremos ou não continuar lutando. Jefté tinha passado por outros esquecimentos, por outras agruras, por outras amarguras na sua vida. Deveria, como bom líder, ter passado por outras traições. Não era o rei dos amonitas uma coisa muito diferente do que ele já tinha passado. Se você me perguntar, eu vou ter que responder com sinceridade. Se você me perguntar: Pastor Oswaldo, você já teve como pastor
alguns limites no seu ministério, algumas exclusões por causa do seu serviço, algumas decepções, desrespeitos, deslealdades, algumas traições, mesmo você sabendo que estava fazendo a coisa certa. Irmãos queridos, eu digo que não apenas passei por isso, como não poderia nem contar quantas vezes passei. E eu digo que a diferença entre as vezes que passar e acertar, e passar e ter tido uma postura ruim, a diferença entre elas foram as situações onde eu reconheci que eu era pequeno para enfrentar aquilo. Que eu só poderia enfrentar aquilo quando eu me reconheci verdadeiramente pequeno e dependente de Deus. E para a gente se reconhecer pequeno e dependente de Deus, arrependido e rendido aos pés do Senhor, a gente só consegue fazer isso de fato quando a gente realmente está cheio do Espírito Santo. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que precisa liderar algo, que precisa liderar uma situação, um contexto, uma tarefa, um desafio, só vai conseguir fazer quando reconhecer que é de fato submisso diante de Deus. E se vier alguém pisando em você, ignorando as suas palavras, desprezando e rejeitando o seu coração contrito, você só vai passar por isso porque você vai se mostrar submisso antes de tudo à misericórdia e rendido à justiça, crendo na justiça e na verdade de Deus que está acima de todos nós. Crendo que há um Deus que é o nosso verdadeiro advogado, o nosso verdadeiro juiz, Cristo Jesus, aquele que sofreu de boca fechada, para que eu como líder, você como alguém que lidera uma casa, uma família, um projeto, aprenda a liderar pela fé as coisas de Deus, ainda que de boca fechada, mas acima de tudo, com o coração dependente do Senhor. Essa é a primeira grande lição que Jefté nos ensina. A sermos aqueles que são convencidos e que convencem a outros, não na força, não numa conversa erudita, cheio de retórica, não apenas pela razão, como diz Paulo quando vai liderar a igreja de Corinto, não apenas com persuasão humana, mas principalmente com o coração quebrantado, humilde, porque foi homem ou mulher de Deus, com um coração submisso à verdade e que se entregava, como diz 1 Pedro, aquele Deus bom e fiel que julga com justiça. Que a graça e a misericórdia de Deus nos dê a sensibilidade e o quebrantamento para sermos homens e mulheres, povo e liderança que serve ao Senhor, sabendo que há sobre nós um Espírito e ele sim convence da justiça, do pecado e da justiça que vem pela mão de um Deus fiel. Vamos orar por isso? Vamos clamar a Deus sobre isso? Vamos agradecer a Deus a oportunidade que temos de ser um povo liderado por Ele, através de vasos de barros, vasos simples, humildes, mas que antes de tudo podem ser cheios da graça e da misericórdia de Deus. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque não apenas ela fala, ela vive, como ela nos traz segurança, como ela nos traz esperança, como ela nos traz força para sermos homens e mulheres que a cada dia mais andam pela fé. Não homens e mulheres guardados numa bolha, que não vão passar por reis amonitas que nos desprezam, não nos ouvem, ou são injustos com a justiça que está ao nosso redor. Mas nós andamos pela fé porque nós podemos e queremos a cada dia mais sermos cheios da Tua presença, sermos posse do Senhor, mais do que nos apossarmos da terra que nos envolve, sermos apossados do Teu Espírito, que nos leva a sermos cada dia mais quebrantados, humildes, contritos, dependentes do Senhor quando vamos coordenar a nossa casa, a nossa família, com filhos que muitas vezes são rebeldes àquilo que estamos colocando, liderando lugares de trabalho onde temos funcionários
que não se atentam à nossa orientação, como pastores e ministros uns dos outros, e muitas vezes temos que lidar com irmãos e irmãs que não dão atenção à tua voz, mesmo que essa voz venha através de nós que somos vasos de barro na tua presença. Ó Senhor, mais do que tratar com aqueles que hoje nos trazem um peso, uma dor, uma confrontação, seja pela deslealdade, seja pelos desrespeitos da vida, nos ensina a tratarmos o Senhor com respeito, a tratarmos o Senhor com prioridade, com exclusividade, dando ao Senhor o primeiro lugar na vida, dando ao Senhor o primeiro lugar, buscando o teu reino acima de todas as coisas. É o que nós oramos nessa noite, gratos pela tua misericórdia, em nome e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, te envolvam e as doçuras do Espírito Santo te acrescentem graça, unção, hoje, amanhã e até a vinda do Senhor Jesus. Querida igreja, família online, beijo no seu coração. Até o nosso próximo contato em rede social. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça. Uma rica semana em nome de Jesus.